Math Thinkers, continuação do estudo do máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Vejamos agora alguns exemplos de aplicação destes dois conceitos na resolução de problemas. Problema número 1. Dispomos de 180 repousados de café e 102 repousados de mentol e queremos fazer sacos com a mesma composição, sem que sobrem repousados. Qual deve ser a composição de cada saco? Entenda-se de modo a que se possa produzir o maior número possível de sacos. Embora seja perguntada a composição de cada saco, a incógnita do problema, ou seja, a quantidade desconhecida cujo valor nos permitiria calcular todas as outras, deverá ser o número de sacos. Porque se soubéssemos o número de sacos que queríamos fazer, automaticamente calculávamos a composição de cada saco. Vamos repartir os repousados de cada tipo pelos sacos, portanto teríamos de dividir 180 e 102 pelo número de sacos. Ora, este resultado desta divisão da quantidade de repousados de cada tipo pelo número de sacos tem que ser um número inteiro. Portanto, o número de sacos tem que ser divisor de 108 e de 102. Tem que ser um divisor comum. Mas queremos fazer o maior número possível de sacos, portanto, o número de sacos deverá ser o máximo divisor comum de 180 e 120. Então, a partir do número de sacos, calcularíamos o número de repousados de cada tipo por saco, dividindo 180 e 102 por x, onde x é o número de sacos, a nossa incógnita. Para determinarmos o máximo divisor comum de 180 e 102, vamos efetuar a decomposição em fatores primos. No caso do 180, talvez seja mais prático dividirmos primeiro em fatores que não são primos e depois decompor esses fatores em fatores cada vez mais pequenos até que se obtenham apenas números primos. Ora, 180 é igual a 18 vezes 10, 18 é igual a 2 vezes 9 e 9 é igual a 3 vezes 3. Por outro lado, 10 é igual a 2 vezes 5. Então, nesta árvore de decomposição do 180, nas extremidades dos ramos, o que nós temos são 2 fatores iguais a 2, 2 fatores iguais a 3 e um fator igual a 5. Portanto, 180 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. No caso do 102, não é muito fácil encontrar dois números que multiplicados deem 102. Então, vamos dividir pelos vários números primos sequencialmente. 102 é divisível por 2, é par, o quociente é 51, 51 não é divisível por 2, então vamos ver se é divisível pelo número primo seguinte, que é o 3. Ora, a soma dos algarismos é 6, portanto o 51 é divisível por 3. O quociente é 17, 17 é um número primo, portanto dividimos por 17 para obter 1. Então 102 é igual a 2 vezes 3 vezes 17. Como sabemos, o máximo divisor comum dos dois números será igual ao produto dos fatores primos comuns com o menor expoente. O 2 é um fator primo comum e o menor expoente é 1. Na decomposição do 102, o expoente não ocorre, é omitido, mas poderíamos pôr o expoente 1. O 3 também é um fator primo comum e o menor expoente é 1. Portanto, o máximo divisor comum de 180 e 102 será igual a 2 vezes 3, ou seja, 6. Para obtermos a composição de cada saco, vamos agora dividir o número de repousados de café e o número de repousados de mentol pelo número de sacos, pelos 6 sacos. Esta divisão pode ser efetuada de forma prática recorrendo à decomposição em fatores primos. Ora, ao dividirmos 180 por 6, dos fatores primos do 180 vamos cancelar um 2 e vamos cancelar um 3, que são os fatores primos do 6. O resultado é 2 vezes 3 vezes 5, ou seja, 30. Para dividirmos 102 por 6, vamos novamente eliminar nos fatores primos do 102 aqueles que fazem parte do 6. Portanto, cancelamos um 2, cancelamos um 3 e fica apenas 17. Portanto, 102 a dividir por 6 é igual a 17. Ficamos então a saber que o maior número possível de sacos que é possível formar com aqueles repousados de café e de mentol, de modo a que todos os sacos tenham a mesma composição e de modo a que não sobrem repousados de nenhum tipo, é 6 sacos. E cada saco terá 30 repousados de café e 17 repousados de mentol. Vejamos o segundo exemplo. A Ana e o Bernardo foram treinar numa pista de atletismo com 400 metros, partindo ambos do mesmo local em simultâneo. A Ana demora 1 minuto a dar a volta à pista e o Bernardo dá uma volta à pista em cada 54 segundos. No momento em que ambos voltarem a encontrar-se no local de partida, quantas voltas terá dado o Bernardo? Estamos interessados em estudar o momento em que ambos se voltam a encontrar no local de partida, em que ambos. Portanto, vamos ter que relacionar de alguma forma o treino da Ana com o treino do Bernardo. Aquilo que permite relacioná-los é a duração de cada volta para cada um dos amigos.
A Ana demora 1 minuto a dar a volta à pista, o Bernardo dá uma volta a cada 54 segundos. Portanto, de alguma forma vamos ter que relacionar estes dois tempos. Então a incógnita do problema, a quantidade que temos que determinar e a partir da qual poderemos caracterizar inteiramente a nossa situação, deverá ser também um tempo. E um tempo que esteja de alguma forma relacionado com o momento em que ambos se voltam a encontrar no local de partida. Então, com certeza, a nossa incógnita será o tempo que decorre desde que eles começaram o treino até que se voltam a encontrar no local de partida. Mas atenção, tempo é uma quantidade com unidades e nós na matemática trabalhamos com números. Portanto, vamos ter que exprimir estes tempos em determinadas unidades e terão que ser as mesmas para podermos relacionar o treino da Ana com o treino do Bernardo. Ora, se nós convertêssemos em minutos o tempo que o Bernardo demora a dar a volta à pista, obteríamos um número fracionário. E nós estamos a estudar apenas números naturais, números inteiros, no contexto do estudo do máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Então vamos fazer o contrário. Vamos converter o tempo que a Ana demora a dar a volta à pista de minutos para segundos. A Ana demora 60 segundos a dar a volta à pista. Seja então x o tempo em segundos que os dois amigos demoram a encontrar-se no local de partida. O que é que nós podemos dizer em relação a este número x, a este número de segundos que eles demoram a voltar a encontrar-se? Em x segundos, a Ana terá que dar um número inteiro de voltas à pista para que se voltem a encontrar no local de partida. Logo, este número x terá que ser igual a esse número inteiro de voltas que a Ana dá, multiplicado por 60, que é o número de segundos que ela demora a dar uma volta. Então, o x tem que ser múltiplo de 60. E de igual modo, o x, número de segundos que os dois amigos demoram a encontrar-se no local de partida, tem que ser também múltiplo de 54. Então tem que ser um múltiplo comum de 60 e 54. Mas nós queremos determinar o primeiro instante em que os dois amigos se voltam a encontrar no local de partida. Queremos determinar o tempo mínimo que demora até que os amigos se voltem a encontrar no local de partida. Logo, este número x deve ser o mais pequeno possível. Deve ser um múltiplo comum, mas deve ser o mais pequeno possível. Ou seja, deverá ser o mínimo múltiplo comum de 60 e 54. Dividindo este tempo x, o tempo que os dois amigos demoram até se encontrarem no local de partida, por 54, que é o tempo que o Bernardo demora a dar uma volta à pista, obteríamos a resposta, o número de voltas que o Bernardo dá até que os dois amigos voltem a encontrar-se. Este problema pode até ser resolvido mentalmente. Os cálculos que falta fazer podem ser feitos mentalmente, usando uma propriedade importante que é a seguinte. O mínimo múltiplo comum de dois números é igual ao produto desses dois números dividido pelo respectivo máximo divisor comum. Além disso, o máximo divisor comum de dois números é sempre um divisor da diferença entre esses dois números. Ora, a diferença entre 60 e 54 é 6, portanto o máximo divisor comum de 60 e 54 terá que ser um divisor de 6. Será o próprio 6? Com certeza, porque 60 é igual a 6 vezes 10 e 54 é igual a 6 vezes 9. Portanto, o máximo divisor comum de 60 e 54 é o 6. Então, o mínimo múltiplo comum de 60 e 54 vai ser 60 vezes 54 a dividir por 6. Ou seja, 10 vezes 54, ou seja, 540. 540 a dividir por 54 é igual a 10. Portanto, o Bernardo dá 10 voltas à pista até voltar a encontrar-se no local de partida com a Ana. Em matemática é muito importante dispormos de várias estratégias alternativas para resolvermos um problema, pois essa é a melhor forma de confirmarmos a resposta. Se refizermos os cálculos, corremos o risco de cometer exatamente os mesmos erros e de confirmarmos uma resposta errada. Portanto, o preferível é usarmos um raciocínio completamente diferente para verificar se também obtemos o mesmo resultado. Então vamos tentar fazer isto neste caso. De cada vez que o Bernardo volta a passar pela partida, faltam à Ana 6 segundos para atingir o mesmo local onde ele passou, ou seja, para também atingir o local de partida. Ou seja, de cada vez que o Bernardo passa pela partida, a Ana tem 1/10 de volta de atraso. 6 segundos de atraso, ela demora 60 segundos a dar a volta à pista, portanto tem 1/10 de volta de atraso. Ora, no momento em que eles voltam a encontrar-se na partida, é porque a Ana tem precisamente uma volta inteira de atraso em relação ao Bernardo. Se ela perde
um décimo de volta por cada volta que o Bernardo dá. Então, para perder uma volta inteira, é preciso que o Bernardo dê 10 voltas. Ou seja, eles voltam a encontrar-se no ponto de partida quando o Bernardo deu 10 voltas à pista. Com este raciocínio muito simples, confirmamos a resposta que tínhamos obtido através do mínimo múltiplo comum.